Beleza, pessoal? Bom dia, sejam todos bem-vindos. Professor Carlão, aqui direto do estúdio, do Colégio Coração de Jesus, aqui com o nosso amigo Magno, nos dando a retaguarda, o apoio técnico aqui dessas aulas. Tudo bem? Espero que vocês todos estejam bem. Hoje nós vamos falar, o tema da nossa aula é a aula 19 do livro 3 do SAS, Formação das Monarquias Nacionais, ou, se você quiser chamar também, não está errado, Surgimento dos Estados Modernos. O ápice desse movimento, do surgimento dos Estados Modernos, nós temos no século XV e século XVI, É um movimento de centralização do poder político, do surgimento da figura do rei, da organização da burocracia estatal, e teve como país pioneiro no processo de centralização política a aliança que fortaleceu o Estado moderno, o pioneirismo de Portugal, que é considerado historicamente o primeiro Estado moderno que surgiu na Europa. E nós vamos trabalhar aqui, na nossa próxima aula, especificamente, nós vamos dar agora os fundamentos dos Estados modernos, os teóricos do absolutismo, vamos falar sobre eles, e depois nós vamos falar sobre o surgimento de cada um dos principais Estados modernos europeus. Começando por Portugal, passando pela Espanha, Inglaterra e França, esses quatro países que sem dúvida nenhuma foram os representantes, os maiores representantes dos Estados modernos e da teoria política do absolutismo, tudo bem? Então hoje nós vamos dar as características principais e comuns aos Estados modernos que surgem a partir do contexto da crise do feudalismo. Na verdade, como eu disse para vocês, o surgimento dos Estados modernos tem como auge o século XV e o século XVI. Contudo, nós estamos vivenciando todas as transformações políticas, econômicas e sociais trazidas no contexto da crise do feudalismo a partir do século XI da era cristã, aonde nós vamos ver o declínio ou o enfraquecimento da nobreza feudal em decorrência das transformações ocasionadas pelo surgimento da burguesia, pelo renascimento comercial e o renascimento urbano na Europa, e diametralmente oposta a essa decadência, o fortalecimento político da figura do rei, tudo bem? E, consequentemente, o surgimento do que, gente? Dos Estados modernos, tudo bem? Causa principal, fator principal do surgimento dos Estados modernos, vou destacar aqui para os senhores e para as senhoritas, foi a aliança de interesses entre o rei e a burguesia, tudo bem? A aliança de interesses entre o rei e a burguesia foi a causa principal que fomentou o fortalecimento do poder do rei e o surgimento dos Estados modernos. Aqui nós vamos separar qual o interesse do rei e quais os interesses da burguesia para esta aliança ter dado certo. Esta foi a causa principal do surgimento dos Estados modernos, porém, não foi a única causa do surgimento dos Estados modernos. Tudo bem? Nós vamos explicar. O interesse do rei. Ao se aliançar com a burguesia, o principal interesse do rei era buscar o seu fortalecimento político, na medida em que o rei reinava, mas não mandava. E para isso ele precisava impor, mesmo que à força, a existência do Estado e a obediência da nobreza às imposições do rei, às limitações ao poder de governo da nobreza feudal em decadência. O que o rei buscava era ter meios, ter condições de submeter e controlar a nobreza e impor a criação do Estado à sociedade europeia. E para isso ele precisava do quê? Ele precisava organizar a burocracia estatal. Para isso ele precisava de um exército,
né? E para isso ele precisava de dinheiro. E é aí que entra a burguesia financiando os interesses do rei na busca pelo seu fortalecimento político e no surgimento do Estado. Professor, legal, mas qual era a visão da burguesia em relação ao surgimento dos Estados modernos? Está aqui os interesses da burguesia. A burguesia queria enterrar os determinismos locais típicos da época ainda da Idade Média e do feudalismo. A burguesia queria acabar com a interferência da nobreza no comércio, em especial no comércio nas feiras medievais, que surgiram originárias ainda lá atrás, dentro das terras da nobreza feudal. Queria acabar com a descentralização típica da época do feudalismo. Queria organizar a economia e para isso a burguesia acreditava que somente a figura de um rei forte, um monarca que impõe a vontade do Estado, haveria condições de organização da economia europeia naquele período, com taxas, impostos, leis que determinassem a sua organização. Para isso, a burguesia acreditava que somente a figura do rei seria capaz. Portanto, quais eram os interesses da burguesia ao se aliançar com o rei? Está lá, a unificação de moedas, impostos, pesos e medidas. Professor, não entendi, como assim a unificação de moedas e impostos? Galera, ainda não havia a circulação efetiva de moedas durante o processo da crise do feudalismo, transição para a Idade Moderna. Havia necessidade de se criar padrões monetários e para isso havia necessidade de organizar o Estado. Eles queriam unificar os impostos que eram então cobrados, que eram impostos pela nobreza feudal, a burguesia, que utilizava as suas terras nos trajetos em direção às rotas comerciais do Oriente. Essas rotas que passavam por terras da nobreza feudal, cada feudo cobrava um imposto dos viajantes, dos comerciantes, e eles queriam acabar com esta forma de interferência da nobreza feudal nos assuntos econômicos. Queria pagar impostos? Queria, mas queria pagar impostos ao Estado, uma questão de organização legislativa dos seus interesses. Pesos e medidas, essa era outra dificuldade para a expansão do comércio. Em cada região, em cada país, havia um peso, uma medida diferente da outra, o que dificultava as transações e as negociações comerciais. Resumidamente, o que a burguesia buscava ao se aliançar com o rei era criar a burocracia estatal com vistas à expansão do comércio. Então, na verdade, galera, nós temos aí a conjunção dos interesses dessas duas classes, cuja aliança vai servir de base para o surgimento da burocracia estatal, de base para o surgimento do Estado. O rei que buscava o seu fortalecimento político e a burguesia que buscava a organização e a expansão do comércio. Desta forma, nós temos aí a receita básica para o surgimento dos Estados modernos. Tudo bem? Entendido até agora? Vamos continuar. Os Estados modernos que surgem na Europa a partir deste contexto que eu disse para vocês, surgem com algumas características comuns. Eu coloquei aqui para os senhores no quadro 5 dessas principais características: poder centralizado, Estado soberano, território definido, idioma nacional e o exército permanente. São características comuns aos Estados modernos. Portugal, na França, na Espanha, na Inglaterra, com essas mesmas características. Professor, o que é o poder centralizado? Não se fala mais em poder fragmentado na Europa. Não se fala mais em poder e interferência da nobreza. Agora o poder está centralizado e está sendo exercido pela figura do soberano, o representante do Estado. Eu estou me referindo à figura de quem?
a figura do rei forte, o rei que tem poder e que agora organiza o que nós chamamos de burocracia estatal. Tudo bem? Estado soberano. Todos os estados modernos, eles gozam da soberania, né? O poder de autoafirmação. O Estado soberano, a soberania, está diretamente relacionada ao poder de mando de um rei sobre um determinado território. Então, todos os estados modernos, eles surgem com as suas delimitações territoriais. O chamado território definido, coisa que não existia na época do feudalismo, onde os territórios eles eram fragmentados. Agora, nós temos um território único, com delimitações geográficas, aonde o poder do rei é o poder dominante, ou seja, é o poder soberano, beleza? Idioma nacional. É aqui que nós vamos ver o desenvolvimento dos idiomas, né, galera? O inglês, o português, na medida em que o latim já era uma língua morta há muitos séculos. Contudo, ela vai servir de base para o desenvolvimento de outros idiomas. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer a formação dos estados modernos e, consequentemente, o surgimento do idioma comum, o chamado idioma nacional. Aqui surge o inglês, aqui surge o francês, aqui surge o português e tantos outros idiomas que estão diretamente relacionados ao surgimento dos estados modernos. Então, era o mesmo povo, vivendo no mesmo território, submetidos a um mesmo rei e falando uma mesma língua. Isso é o que nós chamamos da famosa Liga do Sentimento do Nacionalismo, que surge unindo os povos, unindo essas civilizações que agora se agrupam sob a forma de um Estado centralizado. Exército permanente. Eita, é aqui que entra o financiamento da burguesia, né, meus amigos, minhas amigas? Porque o rei, não queiram vocês acreditar que o rei, ele botou a coroa na cabeça, segurou o cetro na mão e falou: olha, povo, vocês têm que pagar impostos agora porque eu sou seu rei. Porque nem todos aceitaram a imposição do Estado. E para isso, o rei, ele foi obrigado a fazer guerras, a impor a sua vontade através da submissão da nobreza feudal, que não aceitava, em boa parte, se submeter ao Estado e pagar impostos ao rei, ter os seus poderes limitados pelo poder do rei. E é aí que entra a burguesia, financiando o surgimento do exército permanente, um exército treinado, um exército alimentado, um exército pago com dinheiro do Estado. Só que de onde é que era proveniente esse dinheiro? Do financiamento feito pela burguesia. Lembra que durante o feudalismo não se falava na existência de exércitos. Agora surgem os exércitos permanentes no sentido de que agora é uma força oficial bancada e mantida pelo Estado. E era uma das bases do poder do rei, pela qual o rei impunha a sua vontade. É aqui que nós temos o dedo, eu volto a afirmar, é aqui que nós temos o dedo da chamada burguesia, da aliança feita com os reis absolutistas durante esse período. Aliás, a teoria política, em falar em absolutismo, né, o poder absolutista do rei, a teoria política dos estados modernos era o absolutismo, né? O absolutismo é a forma de governo preponderante nos estados, nas monarquias nacionais, cujo poder está centralizado nas mãos e na figura de quem? Do rei. O rei, ele controlava o estado, ele controlava a igreja, ele controlava a própria sociedade. O rei, ele tinha em suas mãos o poder de elaborar leis, de administrar o estado e de julgar os seus súditos, inclusive condenando à morte. O rei, no estado absolutista, ele era ao mesmo tempo o poder legislativo, o poder executivo e
e o poder judiciário, queiram vocês ou não acreditar, mas a teoria política do Estado moderno era denominada por esse motivo de absolutismo, o poder absoluto nas mãos, na figura do rei. O absolutismo, portanto, é a teoria política típica dos estados modernos. Tudo bem? Só lembrando que se não fosse a burguesia e o financiamento do exército permanente, o rei estaria até hoje tentando lutar pela unificação, pela centralização do poder para o surgimento dos estados modernos. Tudo bem, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido as bases, do surgimento do Estado moderno. Vamos lembrar que o rei também utilizava um artifício para submeter a nobreza à obediência ao Estado, distribuía títulos, de barão, de duques, duquesas, baronesas, não é verdade? Marqueses, distribuía títulos e terras à nobreza. Em troca do que, professor? De graça? De jeito nenhum. Em troca da obediência, da submissão, da subserviência da nobreza ao Estado, não é verdade? Só para vocês terem uma ideia, o rei Luís XIV, ele tinha dentro do Palácio de Versalhes, a França, que foi o maior país absolutista de toda a Europa, não é verdade? Ele tinha dentro do Palácio de Versalhes cerca de 10.000 pessoas dependentes de cargos, funções e doações de terras e títulos denominadas de nobreza, que apoiava as determinações do rei Luís XIV, o rei que era chamado então de Rei Sol. Mas isso nós vamos falar sobre esse assunto nas nossas próximas aulas, em que trataremos também do assunto teóricos do absolutismo, aqueles caras que escreviam tratados que fundamentavam a existência do Estado e do poder absolutista dos reis, dentre eles o mais famoso, que foi Nicolau Maquiavel na obra O Príncipe. Mas isso é papo para outra aula de história. Deixo aqui um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Valeu, galera!